Vamos começar então, pessoal. A primeira coisa que eu vou passar para vocês aqui, nessa aula do dia 30 de julho de 2020, e a aula hoje é de cálculo 1 para o curso de agronomia. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou passar para vocês aqui vai ser o teste da derivada segunda. Vou explicar o que é isso. Quando você fala em teste da derivada segunda, pessoal, vai ter a ver, no caso, com máximos e mínimos. Vocês vão entender do que eu estou falando. Aqui. Só. Vamos lá, então. Esse teste aqui é o seguinte, deixa eu só destacar isso aqui. Teste da derivada segunda. Ele fala o seguinte para a gente, pessoal, seja f diferenciável em um intervalo aberto C, aberto contendo C, e f' de C é igual a zero. Na verdade, é como se fosse... você vai calcular o valor, né? Tal que o valor de C, tal que o f' de C vai ser zero. O que ele fala para a gente aqui é o seguinte. Item A. Na verdade, é um ponto crítico, né? Uma espécie de um ponto crítico. Você vai calcular C, tal que a derivada de primeira ordem seja zero. O que ele fala para a gente, pessoal, é assim. Se f duas linhas de C é maior que zero, então f tem um mínimo local em C. Em C. Depois eu faço um desenho para poder explicar melhor. E a segunda coisa que ele fala para a gente é o seguinte, item B. Se o f duas linhas de C é menor que zero, então f tem um máximo local em C. Máximo local em C. É meio contraintuitivo, né? Porque quando você fala maior que zero, parece que vai ter o máximo. Não. Se for maior que zero, tem um mínimo local. E se for menor que zero, que tem um máximo local. Porque, na verdade, tem que lembrar o seguinte, pessoal. Toda vez que você tem a derivada de segunda ordem maior que zero, significa que você vai ter uma concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, então você vai ter uma figura assim, ó. Então, se a derivada de segunda ordem é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, você acaba tendo aqui um ponto de mínimo. Por sua vez, se a derivada de segunda ordem é menor que zero, já foi trabalhado isso com vocês, você acaba tendo uma concavidade voltada para baixo. Se a concavidade voltada para baixo, aqui você acaba tendo um ponto de máximo, então. Então, aqui seria um máximo. E aqui seria, então, um mínimo. Tá bom? Você vai falar assim, mas beleza, e o que eu tenho a ver com isso? Agora que eu vou começar a matéria de otimização com vocês, efetivamente. Então, coloque um título aí, tá? Eu vou escrever aqui, depois eu mando as fotos para vocês de qualquer forma. Coloque assim, problemas de otimização.
Que problema de otimização será isso aqui? Vou tentar explicar para vocês. A ideia, pessoal, é vocês acharem valores ideais em determinados casos. Vou pegar com um exemplo aqui bem simples, mas esse exemplo aqui ajuda a entender os demais. Por exemplo, se você supõe que vou dar um exemplo da área de vocês para começar. Suponha que vocês queiram adubar uma determinada lavoura, só que vocês não querem colocar nem adubo a mais para não perder dinheiro e matar a lavoura, nem adubo a menos para que você não perca a produção. Você quer colocar a quantidade ideal de adubo. Então, se você conseguir modelar esse problema, você consegue achar qual que é a quantidade ideal de adubo que você deve colocar para não colocar nem a mais e nem a menos. Entendeu? São coisas que às vezes você consegue achar o valor ótimo, digamos assim. Então, essa matéria trata desse tipo de coisa. Então, vou mostrar para vocês aqui a primeira conta nossa, tá? O primeiro problema. Só para situar vocês, eu estou usando o livro do Tchaikovsky, né? E está na página, isso aqui vai estar na página 264, e é o exemplo 1, tá bom? É o exemplo 1. Vamos lá, então. Vamos fazer isso aqui. Ele fala assim para a gente, quer ver? Eu vou fazer uma leitura breve aqui, só para vocês poderem entender do que eu estou falando. Ó. Ele fala assim, dado uma longa folha retangular de metal de 30 centímetros de largura, deve-se fazer uma calha dobrando-se as bordas perpendiculares à folha. Quantos centímetros devem ser dobrados de cada lado, de modo que a calha tenha capacidade máxima? Então, deixa eu só explicar para vocês. Você tem, no caso, uma folha, né, de metal, e nessa folha você quer formar uma calha. Então, deixa eu tentar desenhar para vocês aqui o problema. Alguma coisa assim, você acaba tendo aqui uma folha de metal. Nessa folha de metal aqui, eu quero aproveitar essa folha e desenhar uma calha. Né? Alguma coisa assim. Sim. Ele ficou torto aqui. Peraí, deixa eu só ajeitar que ficou um pouquinho fora aqui do esquadro. Bom, é basicamente isso aqui. Então, a gente vai querer fazer uma calha, tá certo? E essa calha nossa aqui, eu quero que ela tenha... ela pergunta... Ela tem, no caso, 30 centímetros de largura, essa calha, essa chapa nossa aqui. E a partir dessa chapa aqui, eu quero fazer uma calha. Agora ficou legal. Isso que eu estava querendo. Então, vamos lá. A pergunta que ele faz para a gente é quanto que eu devo dobrar de maneira que eu consiga aí, no caso, um volume ideal, uma capacidade máxima dessa calha aqui. Quanto que eu devo dobrar? Então, pessoal, primeiramente, eu sei que a largura total da calha, de fora a fora, é de 30 centímetros. Essa informação aqui ele traz para a gente. Eu sei que essa largura total aqui é de 30 centímetros. Se eu vou dobrar essa quantidade aqui e essa aqui, então eu vou chamar esse pedaço aqui de x e esse pedaço aqui de x também. Tá? X e x.
Outra coisa que ele fala para a gente é o seguinte, dessa maneira aqui, qual vai ser a... Se eu dobrei x aqui e se eu dobrei x aqui, deixa eu só fazer um detalhezinho aqui. Ela tem 30 centímetros de largura, deve-se fazer uma calha, dobrando essas dobras perpendicularmente. Quantos centímetros deve ser dobrado de cada lado, de modo que a calha tenha capacidade máxima. Aí, beleza, pessoal. A ideia é o seguinte, olha. Quando é que ela vai ter capacidade máxima? Ela vai ter capacidade máxima quando eu tiver essa área aqui maior possível. Se essa área aqui for a maior possível, eu vou conseguir ter a capacidade máxima dela. Então, percebam só, o total aqui é de 30 centímetros. Se eu tirar um x daqui e tirar um x daqui, essa medida aqui ela vai cair. Ou seja, a parte interna aqui, vou colocar para cá, essa parte interna ela vai ser de 30, que é o total, menos x. Então, menos 2x. Tá? Esse 30 menos 2x é a medida interna aqui da nossa calha. Essa parte aqui, ó. Daqui até aqui. Outra coisa, eu sei que cada medida aqui da altura vale x. Então, qual vai ser essa área que eu rachurei aqui? Essa área aqui, ela vai ser dada por, como é um retângulo, né? Ela fica x que multiplica a base aqui, que é 30 menos x. Menos 2x, desculpa. Novamente, ó, se você pegar e olhar só essa lateral aqui, você acaba tendo essa figura que eu vou desenhar aqui. Onde essa medida aqui é x e essa medida aqui é 30 menos 2x. Consequentemente, essa área aqui, ela vai ser essa medida aqui multiplicada por 30 menos 2x. Tá bem claro isso aqui, pessoal? Todo mundo está acompanhando aí? Ou não? Entenderam o problema? Que agora vou resolver o problema. Mas quero saber se vocês entenderam o problema. Ninguém, pessoal, se manifesta? Posso repetir sim. O detalhe é o seguinte. Primeiramente, você vai ter uma chapa de metal. Essa chapa de metal aqui é comprida, não falo o comprimento dela. Eu só sei que essa chapa de metal aqui, ela tem 30 centímetros de largura. Aí, o que o livro pede para a gente fazer? Eu vou dobrar cada canto aqui de maneira que eu tenha uma calha, que é o desenho que está aqui. A pergunta é, quanto é que eu devo dobrar de maneira que eu consiga uma área máxima? Que se eu tiver uma área máxima, né, se eu tiver essa região aqui o maior possível, eu vou conseguir, então, a maior quantidade de volume dela. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada cantinho aqui, ó, peguei esse cantinho, dobrei para cima, peguei esse aqui, dobrei para cima também. E acabei fazendo, então, essa calha aqui que está aqui. Essa calha, essa aresta aqui dela mede x. Como tudo media 30, e eu tirei um xzinho daqui e um xzinho daqui, então essa medida aqui ela vai ser 30 menos 2x. Aí como é que eu faço para calcular de um retângulo? Base, que no caso é o x, que multiplica a lateral, que é 30 menos 2x. Essa formulazinha aqui. Tranquilo, pessoal? Pode seguir agora? Então, o primeiro passo foi achar quem? A fórmula da área. Agora, eu vou calcular qual que é o x ideal, de maneira que você consiga uma área máxima nessa situação aqui. Então, vou explicar para vocês como é que faz. Então, recapitulando aqui, ó, a fórmula aqui da área era x que multiplicava 30 menos 2x. Se eu pegar, pessoal, e distribuir tudo em função de x, eu vou ter isso aqui. X vezes 30. 30x. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. Então, eu posso colocar na ordem correta, colocar o maior expoente primeiro. Eu vou ter aqui um a igual a menos 2x ao quadrado mais 30x. Aí, pessoal, qual que é o procedimento? Esse procedimento aqui vai ser padrão. A primeira coisa vai ser calcular a primeira derivada. A derivada dessa função aqui, lembra que esse a aqui, no caso, é uma função a de x. O a depende do x. Então, a derivada dessa primeira função em relação
a x vai ser quanto? 2 que multiplica menos 2. Dá menos 4x. E a derivada de 30x é 30. Certo? Aí, pessoal, o que eu faço? De acordo com o teorema que eu passei para vocês, o valor máximo vai acontecer, ou o valor mínimo, vai acontecer no ponto crítico. O ponto crítico é quando eu pego a derivada aqui e igualo a zero. Resolvendo isso aqui, vai ficar menos 4x mais 30 igual a zero. Menos 4x igual a menos 30. Aí teremos x igual a menos 30 sobre menos 4. Dividindo aqui, ó, menos 30 dividido por menos 4, aí, dá 7,5. Então, essa aqui vai ser a primeira etapa. É quando eu pego, calculo a primeira derivada, devo colocar assim, a primeira etapa. Eu calculo a primeira derivada, igualo a zero e acho, no caso, o ponto crítico. Esse ponto aqui ele poderá ser máximo ou mínimo. Nós temos que fazer um teste agora. A segunda etapa é usar, no caso, o teste da derivada segunda, que foi a primeira coisa que eu passei para vocês hoje. Tá? E como é que é esse teste? Ele fala o seguinte, você vai calcular a derivada de segunda ordem. Rapidamente, recapitulando, calcula a derivada de segunda ordem. Se f duas linhas do ponto C for maior que zero, implica que você vai ter um ponto de maior que zero, vai ter um ponto de mínimo. E se o f duas linhas no ponto que você calculou for menor que zero, você vai ter um ponto de máximo. Então, resumidamente, ele fala isso. Ou seja, eu vou pegar a nossa função, que nesse caso que eu chamei de A, né, para poder fazer menção à área, eu vou calcular quem que é a derivada de segunda ordem. Derivada de menos 4x, pessoal, é menos 4. Derivada do 30 é zero. Então, a derivada é uma função constante que é menos 4. Agora, se eu fizer a seguinte conta, quem é o ponto que eu tinha achado aqui em cima, o candidato aqui, o ponto crítico? 7,5. Se eu pegar isso aqui, gente, e substituir aqui, ó, tem lugar para colocar x aqui? Não, é uma função constante igual a menos 4. Então, independente do valor que eu coloque aqui, vai dar menos 4. Mas menos 4 é menor que zero. Se menos 4 é menor que zero, vai cair aqui. Ó. Você vai ter um ponto de máximo aonde? No 7,5. Porque deu menos 4. Se tivesse um valor de x para substituir aqui, eu ia substituir e analisaria quanto que ia dar. Então, qual é a conclusão do exercício? A conclusão é o seguinte. A quantidade, né? Digamos, deixa eu ver como é que ele pergunta aqui. O total de centímetros, não, deixa eu ver. O total de centímetros que devem ser dobrados para obter a área máxima são 7,5 centímetros. É isso. Então, a partir daqui, eu consigo achar quantos centímetros eu devo dobrar, de maneira que você vai ter aquela área máxima. E se eu quiser saber a área máxima, ele não perguntou, mas aqui vai ser, no caso, um extra, um adendo. A área máxima será, dois pontos. Eu sei que a fórmula da área é essa fórmula aqui. A área é igual a 30x menos 2x ao quadrado. Como eu sei que essa área máxima vai acontecer quando o x for 7,5, então fica 30 vezes 7,5
menos 2 vezes 7,5 ao quadrado. Logo, essa área vai ser o seguinte, pessoal, quer ver? Eu vou ter 30 vezes 7,5 menos 2 vezes 7,5 ao quadrado, que dá 112,5 centímetros quadrados. Ô Wilson, Pois não, pode falar? poderia, no outro exercício, no caso, dar mais de um resultado, por exemplo, de x, quer dizer, ponto crítico? Poderia sim, se tivesse mais de um ponto crítico. Sim, a priori sim, poderia sim. Aí, nesse caso, eu teria dois resultados ou Você testa os dois. Aquele que for maior vai ser um ponto de máximo, aquele que for menor vai ser um ponto de mínimo. Aí, se os dois derem iguais, os dois servem. Ah, Professor, ok, obrigado. Nada? professor, Pode falar, Guilherme, estou te ouvindo. pediram aí no chat para você repetir. Eu acho que essa questão. Você pode repetir que eu também fiquei com um pouco de dúvida. Lá no início. Tudo bem. Deixa eu só ver o que o João falou aqui. E se esse A der maior que zero? É aqui, João. Se esse A desse maior que zero, você teria um ponto de mínimo. Nesse caso aqui, você não tem como ter uma área mínima, então seria incoerente o problema. Tá? Por exemplo, você poderia ter um custo mínimo, você pode, né? O que você trabalha com mínimo? Custo mínimo, valor mínimo de algumas coisas, mas área, no caso, você calcula sempre a área máxima. Então depende muito do contexto do exercício. Vou tentar então dar uma geral aqui para depois a gente pegar e fazer um outro exemplo. Então, o exercício fala o seguinte para a gente, pessoal. Primeiramente, vamos pegar desde o início aqui para sanar qualquer dúvida. Eu vou diminuir o zoom para caber no mesmo plano aqui. Isso. Então, primeiramente, pessoal, o que eu fiz aqui foi enunciar o teorema. Que teorema que é esse? Esse aqui, ó. Se a derivada de segunda ordem for positiva, no ponto, né, f' de c, esse c aqui, na verdade, é o ponto crítico. É quando você calcula a primeira derivada, igual a zero e resolve. Então, se a derivada, nesse valor que você achou, for positiva, você vai ter um ponto de mínimo local. Deixa eu só fechar a porta, pessoal. Tem alguém acelerando uma moto aqui do lado. Espera aí. Retornando aqui então, gente. Voltando aqui. Então, o que ele fala é o seguinte. Primeiramente, você calcula quem que é esse C aqui. Esse C, ele é calculado de que maneira? Calcula a primeira derivada, igual a zero, vai te dar uma equação e resolve. Aí depois, se você tiver que nesse C, a derivada de segunda ordem for positiva, você acaba tendo um mínimo local. Se a derivada de segunda ordem for negativa, você acaba tendo um máximo local. Aí, dito isso, eu comecei a fazer o exemplo, que esse exemplo aqui que está na página 264 é o exemplo 1. Deixa eu só ler para vocês novamente o exemplo. Ele fala aqui, quer ver? Dá para enxergar ali. Ele fala o seguinte para a gente. Vou só aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ele fala assim, de uma folha retangular de metal de 30 centímetros de largura, deve-se fazer uma calha dobrando as bordas perpendicularmente à folha. Quantos centímetros devem ser dobrados de cada lado, de modo que a calha tenha capacidade máxima? Pessoal, quando você fala capacidade máxima, significa o seguinte, que dependendo de quanto você vai dobrar, a sua calha vai caber menos líquido, né, menos volume ou mais volume. A pergunta é qual é a quantidade ideal que eu devo dobrar de maneira que a calha caiba a quantidade máxima de volume. Aí qual foi a ideia? Eu tinha aqui no caso a minha calha. Minha calha, na verdade, é uma chapa de aço. E essa chapa de aço aqui, ela tinha 30 centímetros de largura. Qual o tamanho dela? É irrelevante para o assunto. Tá? O tamanho dela vai ser irrelevante. O comprimento, né? Só me interessa aqui no caso a largura. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito, e dobrei
uma quantidade x, que eu ainda não sei quanto que é. Se eu dobrei x, e se eu olhar no caso a testa aqui da minha cara, essa parte da frente, quer dizer, a largura vai ser x, né? E esse comprimento aqui fica sendo 30 menos x. Porque se tudo é 30 e eu tiro um x de um lado e um x do outro, eu vou tirar 2x. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Isso aqui é um retângulo. Base, que é o x, que multiplica o 30 menos x, que é a altura. Então, aqui eu tenho, no caso, a área. Aí, gente, o que eu continuei fazendo aqui? Eu reescrevi a fórmula. Aí, no caso, aqui tem uma primeira etapa, o exercício. A primeira etapa dele é o seguinte. A primeira etapa é pegar e calcular a derivada de primeira ordem. Eu distribuí aqui, né, em função do x. Tá? A derivada de primeira ordem vai ser quanto? Menos 2x ao quadrado vai dar, no caso, menos 4x. E a derivada de 30x é 30. Igualei a zero e resolvi. Achei 7,5. Então, a primeira parte é você igualar a zero. O João fez uma pergunta interessante. Na verdade, não foi o João, foi uma outra pessoa que eu não me lembro quem que é. Se eu tivesse dois valores, né? Se eu tivesse dois valores, eu teria que fazer esse teste aqui de baixo para os dois. Nesse caso, eu tenho apenas um valor. Aí, primeiramente, eu calculo, né? Pego, no caso, a derivada igual a zero e resolvo. Deu isso aqui. Aqui eu só reescrevi o teste da derivada segunda. Se você tiver que a derivada segunda for positiva, você vai ter um mínimo. Se ela for negativa, você vai ter um máximo. Professor, eu não entendi essa parte que iguala a zero. Eu peguei a função, igualei a zero e resolvi. É o procedimento. Mas aí você iguala a zero para achar o quê? É aquele valor de C que estava aqui. Ó. Esse valor de C aqui, que foi definido lá atrás. E por que ele está x? Porque, na verdade, o x nosso é o C. Esse C nosso aqui, no caso, é o 7,5. Ah, sim, A entendi. variável, no caso, é o x, né? Mas ele chamou, assim, de uma maneira geral, C de constante. Esse C está vinculado ao nome constante, quer dizer que é o número real. Ok. Então, nesse caso, o nosso C, que é o x aqui, está valendo 7,5. Tá bom? Aí a segunda etapa é efetivamente fazer o teste. Eu tenho que pegar esse 7,5 aqui. Primeiramente, calcular a derivada de segunda ordem, que nesse caso deu constante. Pego o 7,5 e substitui aqui no x. Ah, não tem x para substituir. Ela é sempre negativa. Então, se ela é sempre negativa, qual a conclusão? O total de centímetros que devem ser dobrados para obter a área máxima são 7,5 centímetros. E quando eu peguei esse 7,5 e substituí aqui, deu negativo. Se a derivada é negativa, você tem ponto de máximo. E depois, assim, o exercício não pediu, eu fiz algo a mais. Se eu quiser calcular quem que é essa área máxima, eu calculei a medida que eu vou dobrar. Né? Quer dizer, a minha calha, a altura da minha calha lá, vai ter 7,5 centímetros. Mas qual vai ser a área dela? A área dela, né, no caso a área de vazão, se você preferir, é só substituir aqui. Ó. Fica 30 vezes 7,5 menos 2 que multiplica 7,5 ao quadrado. Resolvendo vai dar 11,5. Vai dar 112,5. Deixa eu tentar fazer um outro exemplo, pessoal. Ninguém se apavora, tá? Esse é o primeiro exemplo aqui. Deixa eu fazer um outro exemplo com vocês sobre isso. O detalhe desse tipo de conta aqui é que, primeiramente, você tem que ver qual que é o modelo matemático que você vai utilizar. Aí, depois que você vê qual que é o modelo matemático, você calcula a primeira derivada. Aí você encontra o candidato a máximo ou a mínimo. Aí, depois que você encontrou o candidato a máximo ou a mínimo, você vai testar efetivamente o que ele é a partir da segunda derivada. Então, resumidamente, acha o modelo matemático, calcula a primeira derivada, igual a zero, depois calcula a segunda derivada e faz o teste da segunda derivada. Resumidamente é isso. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui com vocês, pessoal. Esse aqui foi o primeiro, vamos fazer mais um exemplo aí. Similar a esse, por sinal. Ok, similar a esse. O exemplo que eu vou fazer com vocês agora está na página 266, é o exemplo 2. Exemplo
página 266. Deixa eu fazer uma leitura com vocês aqui, pessoal, para vocês verem o problema, tá? Para depois a gente pegar e resolver. Ele fala assim para a gente, ó. Deve-se construir uma caixa de base retangular com uma folha de cartolina de 40 centímetros de largura e 52 de comprimento. Então, eu sei quais são as medidas da cartolina. Retirando-se de um lado de cada canto da cartolina e dobrando-se perpendicularmente os lados resultantes. Aí tem o desenho de como é que vai ser feito. Você tira os quadradinhos e dobra, depois cola. Determine o tamanho do lado do quadrado que permite construir uma caixa de volume máximo. Desprezar a espessura da cartolina. Ok. Então, vamos lá. Você vai ter uma cartolina, tal qual está mostrando aqui o desenho. Nessa cartolina, eu vou tirar os cantos aqui, vou tirar cada cantinho aqui, para poder pegar e dobrar e formar uma caixa assim. Ele quer saber qual vai ser a medida que eu devo tirar de cada X, de maneira que eu consiga uma caixa com volume máximo. Porque dependendo do tamanho da caixa, ela vai poder ter um volume maior ou um volume menor. Eu quero saber quanto eu devo tirar para que o volume seja máximo. Entenderam o problema, pessoal? A ideia do problema geral? Pode fazer? Vamos lá. Então, fazendo aqui o desenho da cartolina, ele fala que tem 40 de largura e 52 de comprimento. Vamos fazer um desenho aqui, então. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, que ficou grande demais. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, inicialmente, a minha cartolina tem 40 de largura e tem 52 de comprimento, certo? Então, aqui vai ser 40 e aqui vai ser 52 centímetros. Aí eu vou tirar um X de cada lado, vou tirar um quadradinho aqui de cada lado, né? Igual o texto fala. Tira um quadradinho de cada lado, de maneira que você consiga depois conseguir dobrar e ter um volume máximo. Vou tirar aqui. Isso, isso. Aí, pessoal, eu vou cortar. Cada medida aqui vai ser X, aqui é X, aqui é X, aqui é X, 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 X e X. Então, eu vou tirar um cantinho de cada lado. Aí, dessa maneira, eu vou poder pegar, pessoal, e dobrar, né? E vou dobrar, no caso, vou dobrar de maneira a construir uma caixa aqui para a gente. Então, se eu dobrar, eu vou ter a seguinte situação aqui. Tem alguma coisa assim, ó. Aqui. Muito bem, eu acabo tendo essa caixinha aqui. Eu quero que essa caixa que eu desenho aqui seja uma caixa máxima, né? Então, olha só, se eu dobrei, aqui vai ser X, aqui vai ser X. Consequentemente, se tudo era 52, esse pedacinho aqui de baixo, pessoal, ele vai ser quanto? Ele vai ser 52 menos um X de cada lado, porque eu tirei um X aqui e um X aqui. Então, aqui vai ser 52 menos 2X. E essa lateral aqui também, ó. Eu vou tirar, no caso, um xzinho daqui, né? Porque aqui vale x e outro daqui, então aqui fica 40 menos 2x também. Dessa maneira, eu que vou conseguir saber qual vai ser o volume máximo dessa caixa aí. Essa pergunta que ele faz para a gente. Aí, como é que eu faço, então, para calcular aqui o volume máximo? Da seguinte maneira. Vamos lá. Eu sei que volume, gente, de uma caixa sem retangular, é só você pegar e multiplicar as arestas. Por exemplo, a base aqui é 52 menos 2x, aqui é x, aqui é 40 menos 2x. Vou começar pelo x, eu vou colocar x, multiplica
essa base, que multiplica, no caso, essa altura aqui. Isso aqui acaba me dando, então, o volume dessa caixinha aí. Tá? Acaba dando o volume dessa caixa aí. Então, a pergunta agora é o seguinte. Como é que eu calculo qual vai ser o valor ideal que eu devo cortar o x para que eu consiga calcular o volume máximo? Na verdade, essa caixa aqui, ela tem um formato um pouquinho diferente. Seria uma caixa deitada, assim. Ó. E só um minuto. Seria uma caixinha assim, no caso, aqui valendo 52 menos 2x, essa altura aqui sendo x e essa medida aqui valendo 40 menos 2x. É como se a caixa ela fosse aberta em cima, tá? Certo, pessoal? Seria essa figurinha aqui, ó. Ela está mais fiel ao nosso problema. É uma caixa de sapato aberta em cima, essa que é a ideia. Tá bom? Vou até desconsiderar essa aqui. Enfim, a minha pergunta é como é que eu faço para achar aqui, no caso, o valor de x tal que o volume seja máximo. Nesse caso, que eu vou desenvolver essa conta aqui primeiro. Ó. Vamos desenvolver. Aqui eu sou obrigado a aplicar a propriedade distributiva, né? Que é multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, eu pego 52 e multiplico pelo 40, que deu 2080. Pego 52 e multiplico pelo 2, deu 104x. Pego menos 2 que multiplica pelo 40, que dá 80x. E pego menos 2 com menos 2, que vai dar 4x ao quadrado. Essa é a primeira conta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu posso somar o 104 com 80, dá para somar os dois. Mais 4x ao quadrado, tá? Eu somei 104 mais 80. Pessoal, vou fazer o seguinte, está quase na hora de acabar essa primeira parte da aula, eu vou parar aqui e já começo outra de imediato para finalizar o exercício, tá? Então, finaliza... Professor, depois só explica por que desse X aí que eu não entendi, esse primeiro X na frente aí. Eu explico, tranquilo. Deixa. Então, já vou começar outra de imediato. Voltando aqui então, Vitor, só para te explicar o que você perguntou antes de reiniciar, né? Antes de a gente terminar e reiniciar, é o seguinte, se você olhar essa figurinha aqui, ó, essa medida aqui é 40 menos 2x. Por quê? Esse lado aqui maior, né? Deixa eu só colocar no mesmo plano aqui. Vai ser o 40, que é o maior, menos esse x que está aqui, menos o x que está aqui, por isso 2x. Essa medida aqui de baixo, ela é o 52, menos esse x aqui e menos esse x aqui. Por isso, menos 2x. E a altura é x. Porque se eu tirei um x de cada lado, quando pegar essas laterais aqui e dobrar elas, você acaba tendo uma altura de x. Entendi. Obrigado, professor. Tranquilo. Aí, como é que você calcula o volume de uma caixa? Como são 3 dimensões, aí você multiplica cada dimensão. O x multiplica 52 menos 2x, que multiplica 40 menos 2x. É essa continha que eu fiz aqui. E aqui eu estou pegando, trabalhando ela, né? No caso aqui, com x aqui. Pessoal, beleza. Feito isso, tem que multiplicar ainda pelo x. Ó. Multiplicando pelo x vai ficar assim. 2080x menos 184x ao quadrado mais 4x ao cubo. Dessa conta aí. Aí depois disso, né, depois que eu peguei e achei o modelo matemático, o que eu vou fazer aqui é calcular qual que é a derivada dessa expressão aí. Deixa eu passar para outra folha aqui para ter mais espaço. Muito bem. Está aqui.
Então, vamos lá, pessoal. A primeira parte que é calcular quem que é a derivada. Sempre começa assim. Calcula a primeira derivada. A derivada de 2008x, de 2080x, é 2080. A derivada de 184x ao quadrado, pega o 184 e multiplica por 2, que dá 368x. E a derivada do 4x ao cubo é 12x ao quadrado. Depois que eu faço isso, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o primeiro ponto crítico, né? Eu vou pegar, no caso, a derivada aqui e vou igualar a zero. Aí teremos, colocando na ordem correta, 12x ao quadrado menos 368x mais 2080. Primeira etapa, a gente calcula quem que é o delta, né? Porque como é do segundo grau, tem que usar delta. Fica menos 368 ao quadrado, menos 4 vezes 12 vezes 2080. Vai dar um número grande, então compensa jogar aqui na calculadora. 368 ao quadrado, como é o quadrado, vai ficar positivo, por isso que eu ignorei o sinal. Menos 4 vezes 12 vezes 2080, que dá esse valor aí, ó. 35.584. Vamos para a segunda parte, então, agora. Na segunda parte, eu vou ter x igual menos b. Então, vai ficar 368 positivo. Mais ou menos raiz quadrada desse camarada aqui, desse delta aqui. Sobre 2 vezes o A. Como o A vale 12, vai ficar 2 vezes 12, que é 24. 24, então. Aí teremos, gente, ó, x venha. Vamos lá. Deixa eu ver se esse número tem raiz quadrada exata. Tem não. Eu pensei que tivesse raiz quadrada exata, mas ele não tem raiz quadrada exata. O que não significa que é um problema. Não tem problema nenhum aqui. Olha só, gente. Nesse caso aqui, só para explicar para vocês, a raiz quadrada aqui do delta, que é esse número aqui, dá aproximadamente 188. Então, eu vou trabalhar, dá um valor aqui de 188,6. Vou trabalhar com 188 aproximadamente. Então, fica assim, 368 mais ou menos 188 sobre 24. Aí fica assim, x venha. Ó, teremos 368 mais 188 dividido por 24, que dá 23,16. E x duas linhas fica 368 menos 188 dividido por 24, que dá então 7,5. Então percebam aqui, pessoal, que eu tenho dois valores. Aí isso aqui vem ao encontro daquela pergunta que alguém fez aí. Aqui que eu tenho dois valores, o que eu faço? Você vai ter que analisar qual dos dois vai servir. E como é que você analisa qual dos dois vai servir? Aí sim que você vai ter que utilizar o quê? O teste da derivada segunda. Então, eu passo para a segunda etapa do exercício. A segunda etapa é o quê? É calcular a derivada de segunda ordem. Nesse caso, a função está aqui. A derivada de segunda ordem vai ser quem? Derivada do 2080 é zero. Do menos 368x é menos 368. Derivada do 12x ao quadrado é 24x. Então, gente, eu vou calcular o seguinte. Ó, calcula quem que é a derivada, primeiramente, do primeiro valor, que é o 23,16. Fica menos 368 mais 24, que multiplica 23,16. Jogando aqui na calculadora, ele dá 187.
que é maior que zero. Por sua vez, vamos calcular agora a derivada de segunda ordem do outro ponto, que nesse caso aqui é 7,5 também. Do 7,5, o que vai acontecer? Vai ficar menos 368 mais 24 vezes 7,5. Deu esse valor aqui, ó. Que é menor que zero. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, nesse caso aqui, lembrando que eu estou querendo saber qual que é a área, qual que é o volume máximo, hein? Nesse caso aqui, qual dos dois valores vão servir? O 23,16 ou o 7,5? Eu quero o volume máximo. O 23,16, não? Eu deixo, olha só. Olha o que o teorema fala aqui. Quer ver, Guilherme? Deixa eu explicar para você o teorema. A versão resumida dele está aqui. Se você tiver um valor positivo, você tem ponto de mínimo. É o que eu falei, ele é contra-intuitivo. Positivo, ponto de mínimo. Negativo, ponto de máximo. Vai ser o 7,5, porque olha só, para ter o ponto de máximo, o valor tem que ser negativo aqui. O valor da derivada de segunda ordem. Então, nesse caso, voltando aqui, ó, aquele foi positivo. Então, nesse caso, ele seria um ponto de mínimo, né? Isso aqui seria um mínimo. E esse valor aqui, no caso, vai ser o máximo, porque ele deu negativo aqui. Então, derivada de segunda ordem negativa, ponto de máximo. Positiva, ponto de mínimo. É o que eu falei para vocês. É contra-intuitivo, parece, que vai contra o que eu gostaria que fosse, digamos assim. Então, nesse caso aqui, só para concluir, pessoal, você conclui assim, né? O valor máximo, o volume máximo, nossa, é difícil hoje. O volume máximo ocorre quando o x for igual a 7,5 centímetros. Então, o volume máximo ocorre quando o x for igual a 7,5 centímetros. E se eu quiser calcular o volume máximo, pessoal, eu consigo. Ó, o volume, eu sei que a fórmula do volume é essa expressão aqui. Então, se eu pegar o 7,5 e colocar aqui, nesse x aqui, eu consigo achar quem que é o volume máximo. Vamos lá, então. Quer ver? Fazendo aqui 2.080 vezes 7,5 menos 184 vezes 7,5 ao quadrado mais 4 vezes 7,5 elevado ao cubo. Deixa eu conferir se eu não errei na hora de digitar aqui. Errei não. Ó, esse volume máximo aqui vai ser no caso de 6.937,5. Como é centímetro, vai ficar centímetro cúbico. Só por curiosidade, pessoal, essa quantidade aqui dá quase 7 litros, tá? Faltou um pouquinho para 7 litros. É isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre isso? Eu sei que é matéria nova, quer dizer, então gera algumas dificuldades iniciais, depois vai sendo dirimidas. Ninguém? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Não vou passar mais exemplo hoje não, tá? Já são 4h52. Eu vou passar para vocês daqui a pouco, mando para o grupo, uma atividade para vocês fazerem, tá? E na aula de terça-feira que vem, a gente vai corrigir uma atividade sobre isso, então. Tá bom? Então, desejei a todos um bom fim de tarde, uma boa noite e até terça-feira, gente.